Meu nome é Alex Tavares, eu sou doutor em modelagem e tecnologia para o meio ambiente aplicado em recursos hídricos, mestre em modelagem computacional, e eu vou falar hoje de uma estrutura de dados muito importante que a gente utiliza, né, na programação, que são as listas. Tá? Ah, então, lista é um tipo de estrutura de dados onde você vai listar elementos que você deseja. Tá? E essas listas você pode inserir, remover elementos, certo? Existem algumas formas de você fazer isso. Bom, eu estou trabalhando com Python, tá? Na versão 3.12 do Python e utilizando o Visual Studio Code, tá? O VS Code, certo? Mas para quem tem habilidade aí já para programar, o que importa é o código, né? Se você estiver utilizando outro editor de texto que não seja o VS Code, não tem problema algum, tá? Eu salvei essa lista como veículos.py, certo? E vamos criar aqui uma lista veículos. Então a gente coloca entre colchetes a lista que a gente vai utilizar para armazenar informações. Como é uma lista de veículos, eu quero colocar modelos de carros. Então eu vou colocar aqui Ford, sempre entre aspas simples ou duplos, Ford, Volkswagen, Chevrolet, vou colocar aqui um Mercedes, certo? E então eu tenho uma lista aqui. Se eu der um Ctrl F5, se eu rodar esse meu código, vocês vão ver que ele vai rodar aqui. Ó. Aqui são informações de compilador, de onde que foi salvo, onde foi salvo a minha lista, né? o meu código, né? Tá aqui no diretório que ele foi salvo. O importante é que depois disso aqui, ó, ele não imprimiu nada. E ele não vai imprimir nada mesmo, porque eu apenas declarei essa lista, eu apenas inicializei essa lista. Mas se eu der um print lista veículos, ele até completa para mim o VS Code, é só dar um Enter e dar Ctrl F5. Vocês vão ver que agora ele vai listar, lá, ele vai imprimir a minha lista, Ford, Volkswagen, Chevrolet e Mercedes, aqui embaixo, ó, só olhar aqui onde eu estou marcando aqui, ó, certo? Então, ele imprimiu essa lista. Então, isso é uma lista, é um tipo de estrutura de dados que vai armazenar seus elementos e que você consegue fazer algumas manipulações nela, como por exemplo, a inserção, certo? Se você colocar aqui, lista veículos, ponto, append, certo? E colocar aqui, vamos colocar agora um BMW aqui, ó. BMW, certo? E mandar imprimir essa lista veículos agora, ó, ele vai adicionar o BMW, vai imprimir para mim. Perceba que ele está imprimindo as duas listas porque tem os dois comandos de print aqui, ó, na linha 2 e na linha 5, certo? Então, na linha 2 ele imprimiu o veículo Mercedes, depois na linha 4 eu mando inserir BMW utilizando o comando append, e aí mando listar em seguida, ele deu um append da marca do modelo BMW que eu inseri. Então o append ele faz uma inserção no final da sua lista, sempre no final da lista, certo? Mas tem uma outra forma de a gente inserir esse elemento, que é na posição que a gente deseja. Lembrando que se eu quiser listar, por exemplo, se eu quiser dar um print, lista veículos, se eu quiser listar um elemento numa determinada posição, é só eu colocar entre colchetes o número desse elemento, como por exemplo, o número 0, ele vai imprimir o primeiro elemento, porque para quem não está acostumado com programação, o primeiro elemento ele sempre é o 0, tá? Quando você está falando de computador, quando se trata de computadores, linguagens de programação, por exemplo. Então, se a gente colocar entre colchetes aqui o elemento 0
ele vai imprimir o Ford para mim. Olha cá embaixo. Ó. Não esqueçam que ele está imprimindo as duas listas aqui, porque eu não comentei as listas. Ó. Então ele está imprimindo para mim as listas e depois ele vem aqui embaixo e imprime o elemento 0 da lista. Então, se eu quiser pegar o elemento 1, obviamente é o Volks, certo? Elemento 1 é o Volks. Tá? A questão, ele vai imprimir o Volks para mim ali. A questão, olha lá, ó, Volks, certo? Então você pode colocar o menos 1. Menos 1, ele vai imprimir de trás para frente, ele vai imprimir o último elemento. Então aqui eu pedi para ele imprimir o último elemento. Quando eu coloco lista veículos menos 1, ele vai imprimir para mim o BMW, que é o último elemento da minha lista, certo? E se eu quiser então um menos 2, ele vai imprimir o penúltimo, que é Mercedes, certo? Então aqui ó, Mercedes. Então, perceba, quando a gente imprime do início da lista, o primeiro elemento é o 0. Mas quando a gente quer imprimir de trás para frente o último elemento, como não existe sinal para o 0, o 0 é um elemento neutro, ele não é nem positivo nem negativo, não existe menos 0. Então ele começa do menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então quando eu quero imprimir o último elemento, eu coloco menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Tá? Isso é elementar para a gente, é fundamental, né, na verdade, para a gente imprimir, por exemplo, ou descobrir qual é o último elemento dessa lista, certo? Bom, tendo isso em mente, a gente viu duas formas de inserir, o append, aliás, a gente não viu a outra forma ainda de inserir, né? Então eu fiz o append, tem uma outra forma da gente fazer a inserção de elementos, que é lista veículos.insert. Só que o insert, olha só, quando eu coloco parênteses aqui, ele já me fala o que eu tenho que fazer. Olha. Eu preciso de um objeto do tipo string, né, olha lá, um índice e um string, e um objeto do tipo string. Então, o que isso quer dizer? Que com o insert eu já consigo fazer inserção de elementos em qualquer posição. Imagina que a minha posição atualmente do Volks é a posição 1, porque começa com Ford Volks, é a posição 1. Mas eu quero agora inserir na posição 1 um BYD, por exemplo, certo? E aí agora eu vou mandar imprimir print lista veículos. E aí ele vai imprimir para mim o BYD na posição 1, que foi o que eu pedi aqui, ó, certo? Então automaticamente ele jogou o Volks para a posição 2, tá? Então isso daí é uma coisa que a gente consegue fazer na lista. A gente consegue fazer tanto um append, que quando a gente quer adicionar no último elemento, quer dizer, não importa a ordem desses elementos, então você vai lá e vai adicionando sempre no final. Quando você quer acrescentar um novo elemento, você acrescenta ele sempre no final. Mas quando você quer inserir numa posição, vamos supor que essa lista estivesse em ordem alfabética e você quisesse inserir um novo modelo de carro na posição correta, porque ele está em ordem alfabética. Aí você pode usar um insert e colocar a posição que você quer inseri-lo. Certo? Então, são as duas formas que a gente tem. Então agora a gente tem uma lista, deixa eu comentar essas outras listas aqui para a gente não confundir. Ó. Deixa eu comentar, quando a gente coloca um tralho a gente comenta. Agora ele vai me imprimir só a última lista mesmo, a lista atualizada. Ele não vai imprimir 3 listas mais não. Ele vai imprimir Ford, BYD, Volkswagen, Chevrolet, Mercedes, BMW. Ok, certo? Aqui, ó. Ele está imprimindo para mim aqui, ó, na penúltima linha aqui, ó. Certo? Ó. Ford, BYD, Volkswagen, Chevrolet, Mercedes, BMW. Como é que a gente remove isso? A gente pode remover dando um delete aqui, né? Então a gente pode dar um lista veículos, ponto, a gente pode dar um remove, certo?
olha lá, o remove eu coloco uma string, certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou escolher, eu vou digitar o elemento que eu quero excluir. Então vamos excluir aqui, por exemplo, Mercedes. Mercedes, certo? E vamos dar um print lista veículos. Deixa eu comentar esse print anterior aqui para não ficar esse monte de print aparecendo na tela, confundindo a gente. Ó, comenta ele aqui também. Ele vai imprimir só a última lista. Olha o que ele vai fazer. BYD, Volks, Chevrolet, BMW. Ele tirou o Mercedes porque eu pedi para ele tirar o Mercedes, certo? Olha lá, remove Mercedes, certo? Bom, uma outra forma da gente então remover um elemento de uma lista seria lista veículos.pop, certo? Ó, quando você passa o mouse em cima do pop, você tem que colocar o suporte para o índice igual a -1, certo? Você pode colocar aqui, ó, -1, e ele vai, quando você der um print lista veículos, lista veículos, o último elemento agora é BMW e já não é mais o BMW porque você deu um pop, certo? Você deu um pop nessa lista e ele mandei remover o último elemento, certo? Olha só o que vai acontecer se eu mandasse dar um pop, por exemplo, BYD. Olha só o que vai acontecer. Olha o erro que ele me dá. É bom a gente entender os erros também. Olha aqui, ó. Tipo de erro, str, quer dizer string. Um objeto não pode ser interpretado como um inteiro. Por quê? Porque o pop, ele é um comando que ele só aceita números inteiros. Então você tem que colocar o índice para poder remover. Então quando você quer remover um elemento pelo nome, pela string, você usa o remove. Mas quando você quer remover pelo índice, aí eu sei qual eu quero remover o último índice. Eu sei que o último é -1, você dá um pop -1, certo? Olha lá, ó, quando eu dei um pop 0 agora, o que ele fez? Ele removeu o forte, que era o primeiro elemento, tá? A gente ainda pode fazer uma coisa que é interessante. Eu quero criar uma lista de veículos, vou chamar lista de veículos 2 igual a colchetes, só, e não coloco elemento nenhum dentro, tá? Olha só o que vai acontecer quando eu dou um print lista veículos 2, tá? Vamos ver o que acontece. Ele vai imprimir para mim, só que ele vai imprimir a lista como ela está, vazia, olha lá, só os colchetes. Por que isso? E para que serve isso então? Bom, primeiro a gente viu como é que a gente insere uma lista manualmente, a gente colocou os nomes dos elementos lá. Mas a gente descobriu que a gente consegue, eu mostrei para vocês que a gente consegue inserir e remover elementos. Então se eu consigo inserir e remover elementos, eu não preciso saber de antemão quais são os elementos que vão entrar na minha lista. Eu posso fazer isso depois. Então eu posso criar uma lista vazia e usar insert, append, remove, pop para poder inserir e deletar elementos, certo? Então, e aí, isso parece coisa simples, mas imagine que você está fazendo uma programação utilizando interface gráfica, se for o caso, onde você cria uma caixa de texto para o usuário digitar os elementos que ele quer inserir nessa lista vazia. Quando você clicar lá no botão de inserir, por exemplo, ou adicionar, depende do nome que você vai dar para aquele botão, você pode usar, por exemplo, o append, e ele vai adicionando os elementos para você. Você não precisa criar essa lista de antemão previamente. Você pode, você pode cadastrar isso depois, tá? Então só estou colocando uma coisa mais geral, porque às vezes fica parecendo que isso é uma coisa muito simples na programação, e isso é fundamental e extremamente utilizado o tempo todo. Então, só para a gente recapitular, a gente viu aqui uma estrutura de dados que a gente chama de lista, onde você consegue inserir e remover elementos utilizando o append, que insere um elemento sempre no final da lista, é o último elemento que ele insere. O insert, que você insere em qualquer posição que você quiser. O remove, remove o elemento que você dá o nome. Então,
Quando você quer deletar um elemento específico, uma string específica, você vai lá e coloca aquele nome e ele remove para você da lista. E quando você quer remover um elemento, mas você sabe qual é a posição dele, você pode dar um pop e colocar o número, né, a posição dele naquela lista, que ele vai ser removido também. Tá? Então append insere no final, o insert na posição que você quiser, o remove remove o elemento que você quiser e o pop remove o elemento pelo índice que você quiser, certo? Então pratiquem isso, porque isso é muito importante na hora que você está programando. Você utiliza muito a estrutura lista, né, nos seus códigos, você vai utilizar muito, a gente utiliza muito. Então pratiquem isso e até o próximo vídeo.